Olha só, primeiro evento brasileiro criado com potencial para mobilizar governos, empresas, organizações não governamentais e sociedade civil para o debate e adoção de medidas que ajudem a proteger e salvaguardar a saúde do planeta Terra e também promover avanços nas questões humanitárias. Essa é a proposta do Fórum Nordeste de Economia Circular, primeiro evento desse segmento no Brasil, que vai ser realizado de 23 a 25 de novembro, aqui em Salvador. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a organizadora do fórum, Lídice Berman, conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Lídice. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui com vocês. E estou muito feliz em compartilhar as notícias sobre esse evento que promete, assim, ser um marco, né, para o Nordeste, enquanto presença e atuação do Nordeste nessa pauta, que é uma pauta ambiental da década, né, e global, que é a economia circular. Inclusive desde o mês passado, né, que vocês já estão se articulando aí. A primeira ação do fórum teve início agora em outubro, quando foi aberto um chamamento, não é, para a identificação de cases, negócios, projetos, startups, empresas relacionadas à pauta da economia circular, para cadastro de uma rede atuante no Nordeste. E algumas das iniciativas vão participar da programação do evento, não é isso? Dessas iniciativas, Lídice, quais mais chamam sua atenção? O que a gente pode esperar desse fórum? Então, Jefferson, a gente está até trazendo aqui hoje notícias assim de primeira mão, exclusivas aqui para vocês, do Isso é Bahia. A gente teve o objetivo do mapeamento, né, da chamamento, era exatamente mapear essas iniciativas que já estão transformando os territórios. Porque quando a gente fala de economia circular, às vezes fica muito no intangível. Então, a gente precisa, e uma das propostas do fórum é trazer essa abordagem prática dessas iniciativas, né, e desses negócios que já estão transformando as realidades. Então, a gente teve Isso é o que se chama iniciativa ou economia circular, não é? Essas iniciativas que transformam para o bem. Na verdade, aí a gente até entendeu isso melhor até com esse chamamento, né? Porque a gente abriu um chamamento para mapear iniciativas e negócios, cases circulares. E aí a gente contou com o apoio e a curadoria do Exchange for Change, que é uma empresa referência nacionalmente, inclusive a criadora da Exchange for Change, a fundadora, Beatriz Luz, é também criadora do primeiro hub de economia circular do Brasil. E ela é uma empresa uma empresa que faz todo esse processo de mudança de mindset de grandes empresas. Então, Electrolux, Gerdau, BNDES, são empresas que já estão passando por um processo de transição, de mudança de mindset de uma equipe como um todo. Então, a gente convidou uma pessoa que é muito técnica. Mudança de mindset, para que fique bem claro, mudança de pensamento, né? Isso, mudança de pensamento. Porque postura. Quando a gente fala de economia circular, a gente, na verdade, a gente vive hoje na nossa... que é um processo de economia linear, né? Onde a gente extrai, onde a gente usa como se não houvesse amanhã, né? Os recursos da natureza estão aí mostrando para a gente que a gente não tem mais como não olhar para isso. Exato. Então, a gente está num processo, e às vezes as pessoas falam, não, a economia circular é uma coisa ainda muito hype. Não é hype. É uma abordagem já prática, já tem muitos negócios e iniciativas acontecendo no Brasil como um todo. E isso, inclusive, o nosso governo federal, ele está passando por um processo, junto com instituições que estão apoiando também, sobretudo na construção da lei, né, da PL, de economia circular, nesse processo de transição. Então, vamos passar, falando de estágios, né, federais, nacionais, regionais, locais, por transformações que vão impactar o todo da nossa economia. E essas pessoas, esses servidores, essas pessoas estão sendo preparadas para isso. Então, é uma coisa complexa, porque é sobre mudança de comportamento também, e isso a gente sabe que é a médio e longo prazo, não é uma coisa rápida, da noite para o dia a sociedade não vai se conectar com isso. Da noite para o dia as lideranças políticas não vão saber exatamente sobre isso, engajar sobre a pauta. Mas se a gente não der, de fato, um start nesse processo, a gente está seguindo por um caminho que não tem mais condição da gente. As mudanças climáticas estão aí, a gente está vendo tudo que está acontecendo. Então, assim, é preciso dar um sacode na sociedade, é preciso dar um sacode nas lideranças políticas, que são os tomadores de decisões e que assinam as leis, a política pública, para que a gente possa começar a fazer as revoluções, as micro-revoluções necessárias. Não ficar protelando, não é, as decisões que podemos tomar
para buscar, de fato, um planeta mais saudável. Né? A gente precisa falar sobre a gente precisa ter outras narrativas, né? Para a gente poder conseguir ter um futuro regenerativo, mais igualitário, mais equânime. E aí, quando a gente criou esse chamamento, a gente sabia dos desafios que a gente teria de engajar o Nordeste como um todo. Você teria algum exemplo que pudesse citar desse chamamento que mais te chamou a atenção e que vai participar do fórum? Sim, a gente, falando em percentuais, que eu acho que aí a gente pode tangibilizar até melhor, 50% das inscrições, dos projetos, das iniciativas são voltadas para a educação. Foi isso que a gente entendeu enquanto análise. Sim. 50% das inscrições que foram feitas para o chamamento são ações viabilizadoras e de educação e de consultoria. Isso a gente entendeu que é o que tem no Nordeste, assim, com maior representatividade. 27% são entradas relacionadas a tecnologias circulares, em operação e em teste. Ou seja, tecnologias que estão sendo desenvolvidas para atuar como soluções dos desafios que a gente tem dentro de um processo desse de transição. Sim. 18% são sobre consciência circular, ou seja, projetos de diversidade. E 5% insumo circular. Então, a gente ainda tem uma quantidade muito pequena, de fato, de negócios circulares. Isso a gente entendeu. A gente tem muito mais iniciativas que viabilizam, que ajudam no processo de transição, do que, de fato, negócios circulares. Então, eu acho que o fórum também é uma oportunidade da gente poder compartilhar, através de quem atua no mercado, o que são esses negócios circulares. Quais são os princípios, quais são as categorias que o negócio circular, porque isso é sobre tendência também, e o futuro dos negócios. Porque a gente precisa fomentar, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem uma ferramenta dentro do processo de economia circular que é importantíssima, talvez uma das mais valiosas, que é o design circular, que é exatamente o processo que precisa acontecer partindo da indústria, do designer que está na indústria, construindo os produtos, construindo as embalagens, porque ele precisa pensar no ciclo de vida útil daquilo que ele está criando. Porque senão ele vai criar mais um produto que não vai ter depois para onde vai para um aterro, porque ele não foi pensado de forma estratégica no ciclo de vida útil. É uma mudança de comportamento, de percepção, essa tal mudança do mindset, não é, que você fala. Ernesto quer fazer uma pergunta para você também. Eu estava querendo te perguntar, porque assim, alguns conceitos são, para o grande público, pelo menos, são estranhos, e até para a gente que lida um pouco com essas pautas, também, a gente fica muito na superfície, né? Então, eu já ouço falar um tempo sobre logística reversa, que tem a ver também com o assunto, mas a gente não vê isso na prática. Então, quando você fala assim, a economia circular, para muita gente pode parecer só mais uma coisa de pessoas preocupadas com o meio ambiente. Mas eu queria te perguntar assim, do ponto de vista econômico. Certo. Daí podem se tirar bons negócios, pessoas podem conseguir a partir, usando os conceitos da economia circular e pensando nessa preocupação mais global, mais integrada das coisas, conseguir a partir disso também a oportunidade de trabalho. Sim, completamente. Para não ficar só no plano das boas intenções ou do discurso ecologicamente correto. Não. É isso que eu pontuei. Assim, a gente não é sobre ser não é uma tendência, não é algo hype, é algo que já vem impactando de fato o mercado, inclusive, e as oportunidades quando a gente fala de energias renováveis, quando a gente fala de energia limpa, quando a gente fala de logística reversa, quando a gente fala de todos esses elementos que compõem, né, um processo de circularidade, é também uma oportunidade de negócio. Então, é sobre a gente repensar, inclusive, a forma de fazer negócio. E aí a gente tem algumas indústrias já atuando, por exemplo, a Braskem, né? A gente tem uma série de projetos dentro da Braskem sobre logística reversa. Né? Então, a gente tem a classe dos catadores, que é um desafio que o Brasil inteiro também vive com essa relação da invisibilidade que os catadores possuem, né? E o papel fundamental dos catadores. Então, a gente tem muitos desafios e a gente ainda está num plano muito lúdico ainda, né? Sem ter, tangibilizar o que esses negócios estão fazendo. E aí, quando a gente pensa em economia, de fato, a gente consegue já mapear uma série de negócios que já estão pautados na economia circular.
por exemplo, a gente tem uma empresa que chama Positiva, que é uma empresa, estou dando um exemplo de um negócio Sim. que impacta na economia. É uma empresa que atua com produtos de limpeza. E ela consegue completar todo o ciclo de circularidade dentro de um processo de vida útil. Então, quando eles criam aquele produto, eles já estão pensando no ciclo de vida útil e aquilo não vai virar um resíduo, vai continuar sendo um nutriente para que ele seja reaproveitado para outro produto. E a Positiva, assim como a Desembala, são alguns exemplos de empresas do ramo, por exemplo, de limpeza, que são empresas que estão na economia já despontando. Assim como a gente tem iniciativas de plasticaria, por exemplo, que são laboratórios técnicos que transformam o plástico, o resíduo plástico, em novos produtos, em novas oportunidades. Isso certamente com um apelo também para o consumidor que tem essa preocupação, ver essa informação na embalagem, ele pode escolher comprar eu acho que o consumidor está cada vez mais exigente também nesse sentido, né? Ele está mais preocupado de saber de onde vem aquilo, quem está produzindo, sabe? Qual material que está sendo utilizado. Ainda não é algo que é num contexto macro como a gente precisa, mas já existe uma... Você falou da questão aí da reciclagem, dos catadores, do papel fundamental que essa categoria profissional Total. tem e sempre continua ainda à margem, né? São tratados de uma forma que não corresponde à importância que eles têm hoje para a vida, principalmente em cidades grandes, né? Sim. Então está aqui na página 3 do Jornal à Tarde, tem um artigo da nossa colega jornalista Ludmila Duarte, que não mora aqui no Brasil, e ela traz aqui uma experiência de Nairobi, de um queniano, né, que teve oportunidade de estudar, etc. Sim. Ele desenvolveu lá um tijolo plástico. Sim. Quer dizer, Nairobi é uma grande cidade africana com problemas tão graves quanto os nossos, desigualdade, de habitabilidade, né, de déficit de habitação, etc. E também um problema gigantesco, um lixão enorme lá, que produz só 2.000, 2.500 toneladas de lixo por dia, né? Então, eles estão fazendo tijolos. De repente, esse pode ser entendido exemplo. como um negócio. É um negócio circular, exatamente. Inclusive, você falou de lixão, eu já vou conectar que a gente está trazendo uma liderança da Colômbia, que é o Jorge Montoya, para participar do fórum, que ele foi responsável por toda a transformação do lixo de Medellín. Então, é um case, assim, de um lixão que foi transformado socialmente para nós, os lixões já deviam ter sido extintos aqui desde 14. Inclusive, a gente tem aqui a gente está trazendo, né, para a programação do fórum, duas lideranças nacionais, que é o Roberto Rocha, que é o presidente da Associação Nacional de Catadores, tá? E o Carioca, né, que é o nosso presidente também da Confederação Nacional de Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis. Eles dois estão confirmados. E eles estão trazendo a pauta do encerramento dos lixões de forma humanitária, né? Em um painel onde também vai participar uma advogada e cientista política, que é a Luciana Figueiras, e uma catadora autônoma de Vitória da Conquista, que está vindo para participar do fórum. Então, assim, Carioca traz muito essa questão do encerramento dos lixos no Brasil como uma meta para o ano de 2024. Né? Até porque a gente tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é o Decreto Federal 11.043, que diz que atualmente são quase 2.500 lixões a céu aberto. Então, a gente tem aí uma missão de acelerar o encerramento desses trabalhadores que vivem e que sobrevivem do lixo, né? Os selecionados já estão definidos, né? Depois desse chamamento feito no mês passado. Primeiro Fórum Nordeste de Economia Circular, agora dias 23, 24 e 25 de novembro, em mais de um espaço em Salvador. 4 museus, Jefferson. Museu de Arte da Bahia, que é o MAB, Museu de Arte Contemporânea, MAC, Museu Geológico da Bahia, Sala de Arte e Cinema do Museu, e tudo de graça. Quem é que pode participar? E o Museu Carlos Costa Pinto também, o Carlos Costa São Pinto 4 também. museus, ele entrou agora por último. Então, a gente também é de primeira mão, assim. São mais de 150 conteúdos acontecendo de forma simultânea nos 4 museus, numa programação de 9 às 18. Aberto ao público? Aberto ao público, totalmente aberto ao público, com uma diversidade enorme, onde a ideia é que as pessoas circulem ali no Corredor da Vitória, os museus, e façam a sua programação de acordo com
os conteúdos que são de interesse. Então, a gente tem 4 trilhas de conteúdo, que é mudança de comportamento, né? Onde a gente fala sobre criatividade, a gente fala sobre saúde e bem-estar, sobre cidadania, sobre inclusão e diversidade. A gente tem ação com fazeção de sentido, que é justamente a abordagem prática, né, da circularidade, para que as pessoas possam tangibilizar, para que as pessoas possam entender o que a gente está propondo enquanto novo estilo de negócio e de mudança de comportamento mesmo. Inovação e tecnologia, porque as duas coisas estão completamente conectadas, é um assunto, uma pauta, um pilar transversal. E Ancestro-Futurismo, que é sobre a gente olhar para nosso passado, para os povos originários, que já falam sobre a economia circular há muito tempo, né? E por mais que a gente tenha uma série de novos conhecimentos, mas a gente vai precisar sempre olhar para trás, para a nossa ancestralidade, para quem já falava sobre isso, e aprender, porque acho que a gente está precisando voltar para aprender sobre mais coisas. Lídice, parabéns pela organização. É o primeiro Fórum Nordeste de Economia Circular, agora de 23 a 25 de novembro. Na capital baiana. Lídice Berman, organizadora do evento, parabéns, muito obrigado, boa sorte e até uma próxima então. Obrigada, querido. Agora 8h51 na Tarde FM.